Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue-me nesse dia 27 de junho. Hoje eu vou compartilhar Lucas capítulo 24 a partir do versículo 16. As notícias sobre a ressurreição de Cristo estavam se espalhando por toda ali a Jerusalém. E tinha dois discípulos que estavam caminhando ali de Jerusalém, indo para uma cidade que ficava a 12 quilômetros, chamada Emaús. E quando eles estavam andando, Jesus Cristo se aproximou deles e começou a conversar com eles. Só que eles não reconheceram que era Jesus Cristo. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E aí Jesus Cristo começou a conversar com ele. Que palavras são essas que vocês dizeis? E por que vocês estão tristes? E aí eles falaram para Jesus Cristo: só você é peregrino em Jerusalém, não sabe das coisas que aqui têm acontecido? E Jesus Cristo falou: quais? O versículo 19. E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, palavra diante de Deus e todo o povo. E nós, e aí eles começam a contar a respeito dos principais dos sacerdotes que entregaram Jesus Cristo para ser crucificado, e que as mulheres foram até o sepulcro, não acharam o corpo de Jesus Cristo e viram uma visão de anjos. E outros discípulos foram lá verificar e não acharam o corpo, porém não viram ninguém. E eles começaram ali a compartilhar isso com Jesus Cristo. E nós acreditamos que esse seria o que redimiria Israel. E um dos títulos de Jesus Cristo é o Redentor, o Redentor do mundo. Mas Cristo veio para redimir o povo de seus pecados. E eles estavam esperando redimir do jugo dos romanos ali. Tá bom? Então eles começam a falar sobre isso, e aí Jesus Cristo começa a repreender eles, dizendo assim: ó nécios de coração. Eu estou no versículo 25. Ó nécios e tolos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse para a sua glória? E aí Cristo começou a abrir as escrituras para eles ali e explicar as escrituras. E quando chegou no fim do caminho onde eles estavam chegando, Jesus Cristo foi para outro caminho e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, já é tarde, já declinou o dia. E aí Cristo fica com ele. E aí veja o que aconteceu. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. E abriram-lhe então os olhos e conheceram-lhe. E ele desapareceu-lhe. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Então, uma maneira de nós trazer Cristo, a presença de Cristo para perto de nossa vida, é ler as escrituras. E esses discípulos aqui, eles perceberam que quanto Cristo estava abrindo as escrituras e explicando as escrituras, ardia no coração deles, tá bom? Só uma curiosidade aqui sobre Jesus Cristo, que ele estava com um corpo ressurreto, como ele mesmo já falou, era um corpo de carne e osso, e do nada que ele desapareceu da frente dos discípulos. Na outra ocasião também, quando ele aparece aos apóstolos, cita no versículo que as portas estavam fechadas e Cristo apareceu no meio deles. Então podemos crer que um corpo ressuscitado, ele não tem dificuldade de entrar numa sala fechada, de aparecer em um lugar, de desaparecer, tá bom? Então tenham um bom dia e até amanhã.